Bom dia, eu e a Beatriz Tamietti, nós iremos apresentar a sexta aula prática, que é a padronização de uma solução de nitrato de prata, que tem cerca de aproximadamente 0,1 mol por litro, pelo método de Mohr. Primeiramente, nós iremos usar um método que é chamado de volumetria de precipitação. E esse método ele tem como base reações de formações de compostos pouco solúveis. E é um dos métodos analíticos mais antigos que se tem, porém ele é bem limitado devido ao fato de que muitas reações não obedecem a alguns requerimentos básicos para o sucesso de uma titulação, como a estequiometria ou então a velocidade de uma reação e até mesmo a visualização do ponto final. Isso se dá por conta que às vezes a diferença entre a constante de solubilidade entre o analito e o indicador é pequena, e também o indicador ele tem que ter uma boa cor, porque no meio da reação, devido à precipitação, pode ser que a solução se torne turva, e sendo assim tem que ter uma cor forte para a visualização. E também tem que ter uma rápida reação para chegar rapidamente ao ponto final logo após o ponto de equivalência do, do analito. Quando ele parar de reagir com o titulante, o indicador já tem que começar a demonstrar sua cor. Sendo assim, nessa prática nós estaremos usando é, o método a- chamado de argentimétrico, ou então argentimetria, que é um método volumétrico de precipitação mais importante do ponto de vista analítico, porque esse método ele é usado para a determinação de haletos e alguns íons metálicos. É, e ocorre através da reação de titulação, que é o analito com o titulante, que eles formam um complexo, que é sólido, e a reação do indicador com esse mesmo titulante, que vai formar essa reação final. E como que ocorre a dinâmica dessa reação? Tanto o indicador quanto o analito eles disputam pelo titulante, porém, devido à constante de solubilidade do analito ser maior, acaba que o analito ele ganha essa disputa e o indicador só vai conseguir realmente fazer essa reação com o titulante a partir do ponto que o analito acabar. E isso será demonstrado melhor mais para frente, mostrando os indicadores da reação que nós veremos. E esse tipo de reação normalmente tem indicadores muito específicos por conta dos problemas que eu falei antes, de diferença das constantes de solubilidade, ou então da cor, ou então da rápida reação com titulante. E também tem que ter um ponto final logo após o ponto de equivalência, porque senão acaba que nós não temos muita precisão conforme a quantidade de matéria presente na titulação. Esse método ele foi desenvolvido para a determinação de íons cloreto e brometo, usando como base a solução padrão de nitrato de prata. E como indicador, uma boa solução de e como indicador foi usada uma solução de cromato de potássio. Apesar do KPS, que é a constante que indica o produto de solubilidade do cromato de prata ser menor do que a de cloreto de prata, devido a ter dois átomos, o cromato de prata ele acaba a sua solubilidade molar, ela acaba sendo 5 vezes maior do que a do cloreto de prata. E sendo assim, o cloreto de prata ele precipita primeiro e assim ganhando aquela disputa que eu tinha falado antes. Bom, agora com relação à própria análise que nós faremos na aula de laboratório. Primeiro, a amostra. A amostra, no caso, ela será o nitrato de prata, que é o AgNO3, que tem a sua concentração de aproximadamente 0,1 mol por litro. O analito é o cátion prata e ele tem alguns usos, né, no cotidiano, que ele já foi que ele é usado como cauterizador,
que é para na medicina, que é para queimar ou então remover e fechar algumas feridas, alguma coisa assim. E ele é um sal inorgânico e sólido a temperatura ambiente. Além dele também ser venenoso e fortemente. Ele é um forte oxidante. E já que ele é um forte oxidante, pode acabar de ocorrer queimaduras ao contato direto com a pele, ou então irritação por inalação, ou então contato com o olho. Bom, o reagente que será utilizado é o cloreto de sódio, que é popularmente conhecido como sal de cozinha, em padrão primário, em uma concentração de 0,1000, mais ou menos 0,0004 mol por litro. E como o cloreto de sódio ele é solúvel em água, podemos fazer uma titulação usando o reagente sólido diretamente do Erlenmeyer. E a reação da titulação é essa que a gente colocou aqui no slide, que é uma reação 1 por 1. No ponto de equivalência, que temos a quantidade de matéria de nitrato de prata igual à quantidade de matéria do cloreto de sódio. O indicador usado no método de Mohr foi o crometo de potássio, em uma solução de 5% de massa por volume, e um meio com pH entre 6,5 e 10,5. E esse indicador, ele indica, né, o ponto final da titulação, pois ele forma um precipitado colorido com os íons prata, quando a prata não tem mais o cloreto para precipitar com ela, ou seja, podemos dizer que ocorre uma competição entre o íon cromato e o íon cloreto pela prata, e ganha o íon cloreto. Ou seja, assim, enquanto tem o íon cloreto no meio, a prata reage com ele. E depois que o íon cloreto acaba, a prata começa a reagir com o íon cromato, formando um precipitado colorido. E assim a gente chega ao ponto final da titulação. E vale ressaltar também que para cada tipo de volumetria de precipitação, tem um indicador especial para ela, e por isso tem seus métodos diferentes. No caso, o método de Mohr, que foi usado no caso dessa prática, foi escolhido pois o cientista, né, o Mohr, na época dele, ele descobriu o melhor indicador para sinalizar o ponto final dessa titulação. Bom, mas a questão maior por que o pH não pode ser inferior a 6,5 e nem superior a 10,5? Quando o pH é inferior a 6,5, o cromato de prata se torna excessivamente solúvel devido à reação abaixo, a primeira reação. E o dicromato de prata, na segunda reação, é considerável mais solúvel do que o cromato de prata, o que aumenta o erro do indicador. Já quando o pH é superior a 10,5, o íon prata pode reagir com hidróxido ao invés do íon cloreto, e formando assim o hidróxido de prata, ou o óxido de prata, que são insolúveis. Assim, a aplicação desse método de determinação de cianeto só é viável em soluções alcalinas. Bom, para calcular a massa do padrão primário necessária para reagir com o volume da solução de nitrato de prata próximo da metade da capacidade da bureta, usamos a equação do volume de cloreto de sódio vezes a concentração de cloreto de sódio, que é igual ao volume de nitrato de prata vezes a concentração de íons prata. O volume de nitrato de prata é de 5 ml vezes a concentração de íons prata, que é de 0,1 mol, dividido pela concentração de cloreto de sódio, que é de 0,1000, que é igual ao volume de cloreto, que é de 5 ml. Com a concentração de cloreto, podemos calcular com a relação massa por volume, representada por uma constante, para calcular a massa em gramas por litro, que é igual à massa de 5,844, e por fim, achamos a massa do padrão pela equação da densidade, que é a massa dividida pelo volume. E assim temos, então, que a massa do padrão primário de cloreto de sódio é de 0,2922 gramas. Bom, podemos também preparar uma solução do padrão primário de concentração próxima à da solução a ser padronizada, e usar uma parte que corresponda à metade da capacidade da bureta, usada na titulação. Calculamos também a massa de cloreto de sódio para preparar 1 litro da solução de 0,1 mol por litro. Usamos a mesma equação do slide anterior com a concentração de cloreto e sua massa molar, e achamos a concentração em grama por litro, e assim substituímos na fórmula da massa por volume de 1 litro e achamos 5,844 gramas de cloreto de sódio por litro.
O método de Fajans é um método que é um outro método de volumetria por precipitação, porém ele não foi usado na aula. Ele, ele usa indicadores de adsorção. Bom, esse método ele considera a sensibilidade do hálito de prata à luz, que é aumentada pelos corantes, porque se o hálito de prata ele foi exposto à luz, ele acaba oxidando. Sendo assim, esse tipo de método ele tem que ser feito rapidamente e sobre luz difusa. O lado positivo desse método é que ele evita o uso de cromato de potássio, que é tóxico e fatal quando ele é ingerido. Além de que ele é cancerígeno e também pode causar mutações reprodutivas em gestantes. Além de que ele também é corrosivo e perigoso para o meio ambiente. Sendo assim, tem um grande lado positivo. E sendo assim, o cromato de potássio ele tem que ser guardado e condicionado em recipientes de vidro e em locais ventilados para evitar algum acidente. Aqui no slide nós temos um exemplo de como funciona o método de Fajans, que é a molécula de cloreto de prata, que acaba absorvendo o íon cloro e, sendo assim, acaba ficando com uma carga negativa em volta dele. E dessa forma, com uma área significativa, acaba atraindo, ficando com uma carga positiva em volta dele, porque o íon cloro, já que ele tem uma carga negativa, ele acaba atraindo íons positivos para em volta dele. Quando tem excesso de cloreto. Porém, quando passa do ponto de equilíbrio da reação, quando a reação acaba, o íon que acaba sobrando não é o íon cloreto, é o íon prata, que fica em excesso. Sendo assim, a molécula de cloreto de prata acaba sendo rodeada por íons positivos e ficando com uma carga parcial positiva em volta dela, da região dela, e acaba atraindo íons negativos em volta dessa área. E usei esse mecanismo dos íons positivos ou negativos para usar como indicador do fim da reação. Para a mesma prática, só que pelo método de Fajans, nós iríamos usar a amostra idêntica ao método de Mohr e um reagente também idêntico. A única coisa que mudaria no caso seria o indicador, que é o que no método de Fajans é uma solução de 0,01% massa por volume de clorofluoresceína. Não, um nome bem difícil. E nós poderíamos notar o fim da prática, o ponto de titulação, ponto final, quando a solução apresentar uma cor rosa intenso. Muito obrigado por prestarem atenção. Tenham um bom dia.